Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de janeiro, terça-feira, somos convidados a acolher a palavra de Deus. Que esta palavra gere em nós frutos para a vida eterna. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com os seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus causava um grande impacto no meio do povo, na vida cotidiana do povo. Jesus estava em Cafarnaum, num dia de sábado, na sinagoga, e começa a ensinar. Então Jesus vivia este caminho, como todo outro judeu, na participação assídua do templo. Jesus não se limitava em explicar simplesmente os profetas, mas ele, em sua postura de ensinamento, se manifestava, se dava a conhecer como um verdadeiro profeta, um profeta ungido por Deus. E aí nos recordamos de domingo, no batismo do Senhor, aonde ele é ungido, ele é enviado pelo próprio Deus para realizar todo o bem-querer. Está em Jesus todo o bem-querer de Deus. Jesus é sempre tomado por São Marcos como um verdadeiro mestre. E assim nós percebemos que o ensino de Jesus era verdadeiramente eficaz. Desde o começo do seu evangelho, São Marcos apresenta Jesus como este verdadeiro mestre que é capaz de ensinar com autoridade, de tal modo que até mesmo os espíritos malignos são capazes de obedecer. Cala-te e saia dele. No ritual dos judeus era muito comum grandes fórmulas para o exorcismo de espíritos maus. Vale lembrar também que toda doença que hoje nós compreendemos de ordem neurológica, para o tempo de Jesus era tida como então uma doença, ou melhor, como uma realidade de um espírito impuro, epiléticos e tantas outras realidades.
Mas, voltando então à realidade dos judeus que procuravam grandes fórmulas para expulsar os espíritos maus, Jesus aqui com apenas algumas palavras: cala-te e saia dele. Jesus tem o poder do reino de Deus. Jesus vem trazer a boa nova e usa desta característica de libertação, de consolação, de vida em todos os momentos de sua vida pública. A sua palavra é palavra de vida. Olhando para o Evangelho de hoje e trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, nós precisamos entender e compreender que Jesus ainda hoje continua a nos ensinar, por sua palavra, pela vida de comunidade, pela nossa própria vida, por tudo o que existe. E Ele ensina como quem tem autoridade, fazendo um convite e uma exigência para que possamos viver o amor e dar testemunho do amor. A palavra diz que a fama de Jesus logo se espalha por toda a região da Galileia. Hoje, nós conhecemos o Senhor. Vivemos num país que temos a liberdade de nos proclamar cristãos. Mas quantos ainda hoje são perseguidos? Quantos não têm a oportunidade de professar a fé? Portanto, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um convite para cada um de nós, a partir de São Marcos, a vivenciar o compromisso como discípulo no seguimento a Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro mestre. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Se Ele ensina com autoridade, devemos também nós acolher com gratuidade, com humildade, a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, somos libertos de tantas forças do mal, sobretudo as forças do pecado. Que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos proteja, para que sempre possamos dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Evangelho que hoje ouvimos, que sai da boca de um endemoniado, possa ser convertida em nosso coração da seguinte forma: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos libertar? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.